Vamos ver se eu consigo mexer nisso. Muito obrigado. Vamos iniciar então a reunião. Senhores deputados, uma vez mais, boa tarde. Queria começar por dar as boas-vindas ao Dr. Mário Cruz e ao Dr. Nuno Sousa. Nesta segunda parte da nossa reunião, terceira audição, fazer só um esclarecimento que fazemos sempre. Quando consensualizamos, quando temos presencialmente as entidades, damos-lhe um tempo inicial de intervenção. Quando é remoto, seguimos diretamente para a ordem dos partidos que vão colocar as questões. Uma vez que estão remotos, serão questionados por esta ordem sequencial pelo Partido Chega. Eu direi os nomes dos deputados para que possam também tomar nota, seguido do Partido Social Democrata, que vai dividir o tempo, do Partido Socialista e depois do JPP. Têm um tempo igual, objetivamente, além de responderem às questões, podem aproveitar o tempo para prestar esclarecimentos adicionais, que a nós não nos coloca nenhum problema e também vos dá alguma latitude. Assim sendo, eu abria desde já a intervenção desta nossa última audição, dando a palavra ao deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, que tem até 5 minutos para colocar as questões que entender. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Dr. Mário Cruz, Sr. Dr. Nuno Sousa. Onde permitir, mas esta audição não vou tratá-la com eufemismos nem com linguagem muito diplomática. Porque aquilo que durante anos se chamou erradamente e enganosamente de subsídio social de mobilidade foi, desde a sua criação, um sistema inquinado e injusto, que explorou até o tutano, madeirenses e açorianos. Explorou-os financeiramente, explorou-os institucionalmente e explorou-os politicamente. Durante anos, os cidadãos das regiões autónomas foram transformados em fiadores do Estado português. Fiadores involuntários, fiadores forçados, fiadores de um sistema que nunca pediram e que verdadeiramente nunca controlaram. Pagaram antecipadamente aquilo que nunca tinham de pagar. Tiveram de apresentar aquilo que nunca deveriam ter sido exigido que apresentassem. E assumiram riscos que nunca deviam ter assumido. E sustentaram, no meio disto tudo, com o seu dinheiro e com a sua espera, um modelo que verdadeiramente não foi criado para os proteger, mas para garantir cofres cheios às companhias aéreas. E dizemos, olhos nos olhos, a TAP foi a principal beneficiária deste modelo. Sem cuidado social, sem sensibilidade territorial, sem qualquer preocupação com o princípio da continuidade territorial. A TAP transformou a ligação Lisboa-Funchal numa das rotas mais caras e mais lucrativas da vossa companhia em todo o mundo. Em euros por milha aérea em toda a rede da TAP. São raras as rotas mais caras que Lisboa-Funchal. E isto não é fruto do acaso. Isto também não é fruto do mercado. Isto é fruto de decisões conscientes. E essas decisões revelam duas falhas graves. Primeiro, total indiferença para com a coesão territorial. É mesmo assim, é total indiferença. Segundo, uma alarmante falta de patriotismo. Porque uma companhia que se apresenta como companhia de bandeira, mas separa os cidadãos do seu próprio país, porque foi exatamente isto que a TAP fez e continua a fazer através dos preços que praticam. As vossas tarifas afastam famílias. As vossas famílias esmagam os estudantes. As vossas tarifas empurram cidadãos para fora do país. Há jovens madeirenses a estudar no continente que, na época do Natal, vão de Lisboa para Londres e de Londres para o Funchal, porque é mais barato do que regressar diretamente ao país que é seu, à terra que é sua. E isto não é uma anedota. É o resultado e o retrato do fracasso deste modelo. E perante tudo isto, peço desculpa por vos dizer, mas digo-vos à mesma, a TAP sempre escolheu o silêncio. Nunca saiu em defesa da Madeira e dos Açores. Nunca assumiu uma palavra pública de solidariedade. E isto, apesar da TAP também viver dos madeirenses, dos açorianos e dos milhões de portugueses da diáspora que contribuem de forma milionária para a sustentabilidade da vossa companhia. Agora o Governo apresenta uma nova portaria, mas os problemas persistem. Os problemas persistem. E um dos mais graves é a utilização da indenização compensatória, devida pelo princípio da continuidade territorial, como instrumento de cobrança coerciva do Estado. E aqui a desigualdade torna-se obscena. Obscena. Porque esta lógica nunca foi aplicada ao continente. Não se exige certidão de não-dívida no passe navegante, nos Cacilheiros, no metro de Lisboa, no metro do Porto, na CP, nos Carris. Não se diz a um cidadão de Sines que não pode circular na IC19 por ter o IMI em atraso. Mas aos cidadãos das regiões autónomas, sim, porque estão longe, porque são poucos, porque pensam que ninguém fala por eles. E isto é uma vergonha. É uma vergonha. 3 perguntas. Reconhece ou não reconhece a TAP que beneficiou de um modelo que transforma madeirenses e açorianos em fiadores do Estado português e em financiadores indiretos da vossa companhia? Segundo,
Como é que justifica que a ligação Lisboa-Funchal seja, em euros por milha aérea, uma das rotas mais caras que a TAP opera em todo o mundo? E terceiro, será que a TAP considera que é compatível o seu estatuto de companhia de bandeira com o papel que tem tido ao afastar os portugueses das regiões autónomas, que são portugueses de primeira, ao contrário de muitos pensam, do país que também é deles? Muito obrigado. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado pela forma como geriu também o seu tempo. Eu devolvi então a palavra aos nossos convidados, Dr. Mário Cruz e Dr. Nuno Sousa, dizendo-lhes que, além das respostas às perguntas, podem também utilizar dos 5 minutos que têm para outros esclarecimentos. Façam o favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, acho que é importante também dar aqui um contexto em relação à primeira parte do seu discurso, antes de irmos diretamente às perguntas que colocou. Antes de mais, não nos parece a nós, de maneira nenhuma, que a TAP se tenha aproveitado ao longo destes anos da circunstância do mercado como ele é e do próprio subsídio de mobilidade, como ele existe, ou como existiu até há pouco tempo, porque estamos a discutir aqui um projeto que efetivamente já não está, digamos, enquadrado naquilo que é a nova portaria, é importante se diga, mas só para lhe dar nota de um ponto que me parece importante. No ano passado, por exemplo, a TAP teve o cuidado de fazer um aumento, como é óbvio, de capacidade no número de lugares que dispôs, por exemplo, na Madeira, neste caso, um aumento de cerca de 4% face a 2024. Estamos a falar de um total de 1.245.000 lugares, mais ou menos, e isto basicamente para quê? Para efetivamente poder ajustar um pouco também aquilo que é o seu pricing, ou seja, quanto mais capacidade colocamos numa rota, é normal que as tarifas também tendem a baixar. E para lhe dar uma ideia, por exemplo, em relação aos valores que mencionava agora, as tarifas da TAP, em termos de round trip, podem ser desde 49 euros, mas como também existem tarifas de one way, desde cerca de 27,96 euros, isto já com taxas de aeroporto. Vai-me dizer o Sr. Deputado, mas nós não encontramos estas tarifas. É verdade. O que acontece, e principalmente no antigo modelo de subsídio, era que os residentes e os estudantes e os residentes equiparados também só poderiam pedir o reembolso do diferencial após voar esse mesmo, ter esse bilhete voado na realidade. O que, como deve calcular, faz, como é óbvio, um esforço enorme, traduz-se num esforço enorme para os residentes que queiram, por exemplo, adquirir o seu bilhete para o final do ano de 26, por exemplo. Com a nova portaria, como sabe, já não é assim. Na realidade, ele pode pedir o reembolso do diferencial após a emissão do bilhete. Não precisa de esperar por ele seja voado. Isso, na realidade, traduz num benefício que eu acho que ainda não foi discutido aqui hoje, pelo que me parece, porque na realidade pode antecipar a sua compra e certamente não vai adquirir um bilhete lá mais à frente, um mês antes, uma semana antes ou o que for, quando os voos já estão efetivamente cheios. Cheios também pelo sucesso da própria região, porque estão cheios de turistas que vão passar a passagem de ano, Natal, o que for, na Madeira. Portanto, tudo isto eu acho que é importante enquadrar. A nova portaria traz um benefício acrescido que até hoje eu ainda não vi ninguém mencionar. Parece-me a mim, em relação às questões que coloca, nós efetivamente tivemos a avaliar qual era o preço médio que a TAP tem por one way, ou seja, por ida para a Madeira. Posso dizer que esse valor situa-se nos 120 euros. Por one way, é o valor que nós temos. Não nos parece a nós que seja o valor mais baixo dentro da nossa rede da Europa. Em todo o caso, volto a dizer, continuamos empenhados a ter capacidade instalada, inclusive com recurso a aviões, e o Sr. Deputado deve saber isso muito bem, o que fizemos durante este verão, ao colocar aviões de grande porte, de longo curso, precisamente para reduzir, no fundo, os constrangimentos que tínhamos em termos de capacidade, dada a elevada procura que existia. E isso é uma estratégia que temos vindo a fazer, em benefício também dos passageiros, porque na realidade vai promover tarifas mais baixas. Por outro lado,
Em termos da questão de beneficiário, eu vou dizer claramente não. Eu vou dizer que a TAP não beneficiou de maneira nenhuma. Portanto, agimos num mercado que é liberalizado, como é óbvio, como as outras companhias aéreas. Não há nenhuma diferença. Temos, naturalmente, uma estrutura tarifária que, no fundo, reflete aquilo que é os custos de uma operação normal, liberalizada, sem qualquer tipo de constrangimento. Portanto, não me parece a mim que tenhamos beneficiado, porque se beneficiarmos, então beneficia qualquer companhia que voa para as regiões. E por último, em relação a responsabilidades, digo muito sinceramente, enquanto companhia de bandeira, claro que sim, o nosso objetivo é continuar empenhados e focados em oferecer às regiões autónomas o melhor produto que possamos efetivamente ter em função também daquilo que é a nossa capacidade em termos de número de frota, mas o empenho tem sido incrementar frequências. Para se ter uma ideia, ao longo de 2025 fizemos aumentos de capacidades durante todo o ano, a verdade é esta, e claro, estamos empenhados, como é óbvio, enquanto companhia de bandeira, continuar a promover, no fundo, a conectividade e, no fundo, a coesão territorial. Basicamente é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Depois, numa segunda ronda, também terão a oportunidade de esclarecer mais questões. De seguir, o Sr. Deputado Paulo Menins, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado, tem até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Dr. Mário Cruz e o Dr. Nuno Sousa. Eu começava por um esclarecimento, se quisermos, por um ponto de ordem. Nós estamos a apreciar e a debater uma proposta legislativa do PCP sobre um modelo, uma alteração do modelo de mobilidade que não tem ainda e não tem mesmo a ver com aquilo que é a discussão do modelo que está em vigor desde 6 de janeiro e que vai ter outras discussões brevemente no quadro da dialética parlamentar. Isso é muito importante porque os senhores, de facto, falaram um pouco também do modelo atualmente em vigor, mas a discussão hoje é sobre a proposta do PCP e sobre isso é que nós devemos centrar a nossa apreciação. Em primeiro lugar, dizer que, em relação aos Açores, nós no PSD Açores, eu próprio, sempre defendi que não devia existir um teto máximo àquilo que era a elegibilidade das passagens para efeitos da tarifa entre os Açores e o continente e entre as regiões autónomas. Segundo aspecto, nós sempre defendemos e continuamos a defender e acreditamos que o ideal é que o passageiro pague no máximo até à tarifa que está, digamos, definida para os residentes. No caso dos Açores, como sabemos para o continente, os 119 euros, que de resto já foi uma redução face aos 134 que existiam. Mas, centrado nesta circunstância, o que é que o PCP nos quer propor naquilo que apresenta? Quer, em primeiro lugar, que de facto se cumpra este objetivo de nós pagarmos só 119 euros, mas o modo como pretende atingi-lo é que para nós nos levanta imensas dúvidas. Porque, no fundo, perguntamos às companhias aéreas se estão na disposição, de acordo com a proposta do PCP, de serem elas de confirmarem a elegibilidade dos passageiros para o efeito, serem elas a fazer o controle de fraude e, posteriormente, se o passageiro viajou ou não, e todo este trabalho administrativo e de controle ser feito pela companhia aérea, passando esta responsabilidade para ela e depois, e só depois disso, ser ela a ser ressarcida. E, portanto, é a primeira pergunta, se a companhia aérea está na disposição de como propõe o PCP fazer esse trabalho. Isso é a primeira questão. Também nesta proposta do PCP fica-nos uma dúvida que gostaríamos que elaborassem, tem a ver qual é que passa a ser o papel dos agentes de viagem, que no fundo são um parceiro e um ator importante neste mercado e neste negócio e que, de acordo com esta proposta, deixam de ter lugar na cadeia de negócio e de valor e, portanto, para nós isso é algo que nos preocupa e que estranhamos essa proposta. Finalmente, fazer uma questão que para nós é muito importante, que é a irresponsabilidade subjacente a esta proposta do PCP.
Ela dá falsamente a esperança e a expectativa que passa a ser resolvida amanhã, mas esqueceram-se de perguntar se os operadores, se as companhias aéreas estão na disposição de fazer isso. Porque se esta proposta fosse irresponsavelmente aprovada tal como veio, o que iria suceder provavelmente é que no dia a seguir as companhias aéreas não estavam dispostas a fazer esse papel e os açorianos passavam a pagar o valor integral e deixavam de ter acesso ao subsídio de mobilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra aos nossos convidados para responderem. Peço desculpa, a deputada Vânia Jesus utilizará o resto do tempo, portanto, faça favor até aos 6 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os representantes da TAP e dizer que, enquanto deputada eleita pela Região Autónoma da Madeira, conheço bem o posicionamento da TAP, tem sido um posicionamento que ao longo dos anos, relativamente ao subsídio social de mobilidade, tem tido um entendimento expresso que os preços praticados refletem o funcionamento do mercado e que cabe ao Estado criar os mecanismos de compensação para atenuar esses custos para os residentes insulares. Mas permite-me uma nota prévia que, efetivamente, enquanto companhia de bandeira, aquilo que assistimos, permitam-me referi-lo, é uma prática comercial que nas rotas insulares se traduz frequentemente em preços elevados, em certos períodos na redução de frequências e, portanto, a TAP acaba por ser, em média, uma das companhias mais caras a operar para a Região Autónoma da Madeira. E dito isto, centro naquilo que é a minha questão. Aqui o meu colega Paulo Muniz já referiu, efetivamente isso entrou o debate naquilo que deve ser discutido, que é a proposta do PCP e os entraves que ela traz à mobilidade dos residentes, e perguntaria, considerando a plataforma digital e o modelo atual do Governo, se a TAP, na vossa perspectiva, em termos de controle, verificação e operacionalização, o que é que seria preciso fazer no futuro para que efetivamente chegue àquilo que todos concordamos, que é o residente pagar apenas o valor de referência da tarifa e aqui a TAP também poder contribuir nesse trabalho, que é ter a garantia, que nós sabemos que é isso que querem saber, do pagamento único e direto e com a garantia do pagamento do Estado após a venda do bilhete. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, dava a palavra aos nossos convidados para responderem ao deputado Paulo Muniz e à deputada Vânia Jesus. Ok, eu começarei por responder ao deputado Paulo Muniz, depois o Mário Cruz irá responder à deputada Vânia Jesus, é isso? Isso mesmo. Isso mesmo, Ok, senhor. obrigado. Ok. Pronto, começando pela primeira questão do deputado Paulo Muniz, efetivamente, este modelo, conforme é proposto, na realidade implica a tal validação prévia da elegibilidade do passageiro, se é residente, se é estudante, se é residente equiparado, e esta validação ela terá sempre que ter uma série de subprocessos que são de uma complexidade no modelo normal de venda de uma companhia aérea, que para nós não só são complexos, mas também acrescem, como é óbvio, de uma carga burocrática que naturalmente nós, enquanto companhia aérea, não estamos disponíveis para o fazer. Nós, efetivamente, não estamos disponíveis, como é óbvio, para poder sermos nós responsáveis por aquilo que é a elegibilidade, ou seja, sermos nós, em última instância, a ser responsáveis se validarmos corretamente ou não que aquele passageiro era elegível, ok? E como sabem, as consequências que poderão vir depois dessa validação, no caso de não ser elegível, serão imputadas, naturalmente, teria que ser à companhia aérea, e para além de todo o processo que existe daqui para a frente, ou seja, nós emitimos um bilhete, o passageiro mais tarde pode reembolsar o bilhete, nós já recebemos e suponhamos o valor, seja ele qual for, porque também não está definido qual é o valor que o Estado vai pagar à companhia, qual é o valor? É um valor fixo? É um diferencial de tarifa consoante aquilo que era a disponibilidade que a companhia tinha naquele dia em que foi feita a venda? Como é que nós provamos isso à companhia? Portanto, isto são questões que nós, ao Estado, isto são questões que nós temos. Portanto, de maneira nenhuma estamos disponíveis para o fazer, porque para nós não é uma obrigação da companhia ter esta incumbência. No fundo, esta obrigação é do próprio Estado, não da companhia. Uma questão que me parece importante, o deputado Paulo Muniz falou dos agentes de viagens. Tomem nota deste número, que acho que é importante. Para se ter uma ideia, em Portugal, ok, para as regiões autónomas, cerca de 60% dos bilhetes
para os residentes são emitidos nas agências de viagens. E agora a minha pergunta é, como é que vamos impor às agências de viagens que têm que adotar estes subsistemas de controle, que têm que sujeitar a esta situação de terem que fazer depois o acerto com o próprio Estado e a responsabilidade que daí advém. Portanto, esta é uma questão para mim que me parece muito importante, que nem sequer é cautelada neste projeto, porque na realidade não é só as companhias que falamos também de agentes de viagens, de operadores que certamente não iriam estar disponíveis para fazer este papel, lamento, mas é verdade. É o que eu queria, de uma forma muito respeitosa, vos transmitir, porque é um problema que temos, sem dúvida, pela frente. Em relação à terceira questão, eu vou-me abster de comentar, não sei se posso, mas não tenho nenhum comentário específico. Eu peço desculpa, mas não tenho nenhum comentário específico para fazer. Já em relação à quarta questão, o Mário Cruz pode falar, se quiser. Dava-lhe então a palavra e aproveitava para esclarecer que isto não é uma comissão de inquérito, obviamente, pode responder àquilo que entender e esperamos nunca receber uma comissão de inquérito, se aí fosse é que não poderia. Faça favor e obrigado pelos esclarecimentos que entende dar, que é assim que funciona. Obrigadíssimo. Podem prosseguir. Referente à operação às ilhas Açores e também Madeira, o que nós podemos dizer como aerolínea, nós estamos mandatados para operar de uma forma rentável. Nós estamos a trabalhar com as diferentes entidades de turismo das ilhas e também de Portugal para acrescentar o turismo. E é uma coisa que hemos estado a trabalhar em todos estes anos, que ha sido com muito sucesso. Hemos incrementado os passageiros às ilhas. O preço que se define para cada voo, para cada ruta, depende da procura. Procura em cada diferentes estacionalidades, em diferentes temporadas em las que operamos. Actualmente, nós estamos a incrementar cada ano nossa capacidade nas ilhas. O ano passado nós incrementamos 4% nossa capacidade nos Açores e 3% a Madeira. E todos os anos temos em nosso orçamento aumentar nossa capacidade. Como mencionou o Nuno, nós operamos também aviões de maior capacidade durante as temporadas de alta procura. O modelo actual lo que dá ao residente é a possibilidade de competir em igualdade de condições com os turistas, porque nós fijamos uma tarifa, os preços são dinâmicos, e o preço é definido na procura, pode ser alto, pode ser baixo, mas agora todos têm a mesma possibilidade de comprar esse ticket. Se nós se o novo modelo vai a requerir que o residente pague só uma mínima quantidade, a quantidade de assentos disponíveis para esse preço vai ser também diminuída, o que vai diminuir a competitividade do residente de comprar boletos ou bilhetes. É o que eu queria dizer. Agora, o resultado da tarifa média, o resultado de lo que está acontecendo na ruta é o conjunto de muitas coisas, não só do tráfego local que temos entre as ilhas e Portugal, mas também de todo o turismo que nós estamos a trazer de Brasil, de Norteamérica, que são mercados que estamos a publicitar, a promover muito para incrementar o turismo. Muito obrigado. Para terminar. Okay. Muito obrigado. Então, no próximo bloco poderão então acrescentar mais alguma informação. Eu dou a palavra ao deputado Emanuel Câmara, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem até 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Mário Cruz e Dr. Nuno Sousa. Vou ser muito objetivo, perguntas diretas. Primeira, naturalmente, deduzo que a TAP colaborou ativamente com o Governo no desenvolvimento da plataforma digital. Podem esclarecer o essencial do vosso contributo? Pergunta seguinte, a plataforma não resolve o problema do adiantamento financeiro, apenas o da rapidez do reembolso.
está disponível ou estão disponíveis para colaborar de forma a encontrar uma solução que permita acabar com os reembolsos? Pergunta que segue. O desconto no ato da compra é tecnicamente incompatível com o vosso modelo? Gostaria que explicasse melhor. Quarta pergunta. Admitem algum modelo em que o operador não assume riscos financeiros, mas o residente nunca tenha de adiantar o valor da tarifa? Próxima pergunta. Se for implementado um modelo de pagamento direto, a TAP sairia da rota? Última pergunta. A DECO considera que um modelo de reembolso perpetua desigualdades sociais. Que resposta dá a TAP, a residentes que não conseguem viajar por não terem liquidez, apesar do subsídio existir? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Pereira, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Mário Cruz, Sr. Dr. Nuno Sousa. Em primeiro lugar, eu queria dizer algo que eu acho que é importante nesta audição. Eu, enquanto deputado na Assembleia da República, não me considero, nem serei, provedor de nenhuma das companhias aéreas, seja da TAP, da SATA, da EasyJet, do que quer que seja. E, portanto, o único objetivo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é, nestas audições, recolher informação, recolher opinião, no sentido de melhorar aquilo que é o sistema que está em vigor. E o sistema que está em vigor já parece muito óbvio, todos aqui partiram dessa opinião, foi bom, é um sistema bom, aumentaram as viagens, o preço que o passageiro suporta é menor, mas continua a existir aqui um problema de fundo que é estrutural, que é a circunstância dos passageiros terem que pagar à cabeça a sua tarifa. E isto é um problema que tem que ser ultrapassado e estamos aqui, seja com esta proposta do PCP, seja com outras, como o JBP inclusive já apresentou uma, o PS já apresentou outra, o PSD com certeza apresentará, no sentido de encontrar uma solução. E, portanto, o Chega já apresentou e, portanto, encontrar uma solução. E, portanto, o que eu gostaria de saber era qual é a vossa disposição para encontrar uma solução nesse sentido. Obviamente que eu acho, e esta é uma opinião factual, que a TAP é a companhia que tem preços mais elevados para a Madeira, não tenho dúvida nenhuma, basta ir ao site e perceber isso. É também, do meu ponto de vista, a companhia que mais beneficia do subsídio social de mobilidade, precisamente pela circunstância de ter as tarifas mais elevadas. E, portanto, eu acho que há aqui uma responsabilidade também da TAP nessa matéria. E, portanto, nesta perspectiva, é preciso encontrar uma solução. Há o grupo de trabalho em que a TAP participou, analisou vários modelos. E há pelo menos 3 modelos que estão em cima da mesa, ou 2, se quiser. O que está em vigor, que é um modelo de reembolso, diga-se a bom da verdade, é dos poucos que existe no mundo. E depois há um modelo de tarifa fixa, em que o passageiro paga aquela tarifa que foi subsidiada, e há um modelo de percentagem sobre uma tarifa, que é o que está em vigor em Espanha. Eu sei que o vosso parecer dizem não conhecer o modelo espanhol, e eu aconselho-vos a ir estudar, porque eu acho que é um modelo importante para a nossa análise. E a minha pergunta é, tendo em conta estes 3 modelos, qual é aquele que a TAP mais pode identificar e mais pode trabalhar no sentido de ir ao encontro daquilo que é as intenções dos madeirenses e dos açorianos? Porque alguns deputados dos Açores já disseram isso aqui, os açorianos continuam também com a expectativa de não só retirar os tetos máximos que estão agora em vigor. Os Açores, felizmente, só está há pouco tempo, mas a Madeira já está há 10 anos com tetos máximos, e, portanto, retirar os tetos máximos, retirar os tetos dentro dos tetos, porque agora inventaram também a ideia dos tetos dentro dos tetos, retirar esses tetos, além de retirar esses tetos, também assegurar que os madeirenses e açorianos pagam apenas um valor para ter essa viagem. Compreendemos, e também somos sensíveis a essa matéria, que não devemos fazer isto, permita-me a expressão, papo seco, não é? É preciso fazer isto com sentido de responsabilidade, no sentido de garantir que não perdemos companhias aéreas nas nossas regiões. Aliás, os Açores, infelizmente, perdeu a EasyJet, não houve alterações de modelo e perdeu a EasyJet. Aqui está uma questão que é preciso analisar. A EasyJet, que veio aqui há bocadinho dizer que se implementasse este modelo saía dos Açores, mas não implementamos modelo nenhum e já saiu. E a Ryanair agora também diz que vai sair. E quando eu olho para a Espanha, vejo que a Ryanair lá está, que a Iberia lá está, que a Vueling lá está, e portanto, é preciso ter aqui sentido de responsabilidade, mas ao mesmo tempo também ter capacidade de afirmar aquilo que são as nossas vontades e o nosso caminho. E, portanto, à TAP, e para terminar, à TAP, a questão que eu queria colocar era, de facto, uma análise sobre estes 3 modelos, saber se estão disponíveis para estudar, analisar e caminhar no sentido de garantir que os madeirenses e os açorianos vão pagar, qualquer dia, vão pagar apenas o valor da tarifa subsidiada. E a pergunta final é, se chegarmos a este ponto,
naturalmente que não teremos da TAP, esta é uma pergunta muito séria, se chegarmos ao ponto de termos um modelo desta natureza sem reembolsos, não teremos da TAP nenhuma oposição e continuarão com certeza a trabalhar na rota Madeira e Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra aos nossos convidados. Façam um favor, têm até 5 minutos para responder às questões. Nós vamos precisar aqui da vossa ajuda em relação à intervenção do primeiro deputado, porque, se não me engano, foram feitas 6 questões e nós temos aqui algumas dúvidas nas questões que foram feitas. Portanto, queria-vos pedir que fossem repetidas essas 6 questões. Só por uma interpelação à mesa do deputado Emanuel Câmara, eu ia lhe pedir o seguinte, que fosse muito sucinto, ou seja, que não reabra o debate, mas que sinalize as temáticas aos nossos convidados. Mas as perguntas têm que ser objetivas. Tentei ser objetivo, Sr. Presidente. Eu acho que foi, mas se os nossos convidados não compreenderam, o mais que posso fazer é pedir-lhe que num minuto É natural que eu falo madeirense, desculpe lá, falo madeirense. É o sotaque. Eu estou a Não é brincar. por Meta isso só, que quais nós são, temos que escrever as diga só perguntas. especificamente É só por isso. que a primeira pergunta era sobre, a segunda sobre... Já está. A primeira, se a TAP colaborou ativamente ou não com o Governo no desenvolvimento da plataforma digital. Ok. Se podia esclarecer esse contributo. Segunda, a plataforma não resolve o problema do adiantamento financeiro, apenas o da rapidez do reembolso. Estão disponíveis para colaborar de forma a encontrar uma solução que permita acabar com os reembolsos? Outra pergunta. O desconto no ato da compra é tecnicamente incompatível com o vosso modelo? Gostaria que explicasse. Outra pergunta. Admite algum modelo em que o operador não assume riscos financeiros, mas o residente nunca tenha de adiantar o valor da tarifa? Outra pergunta. Se for implementado um modelo de pagamento direto, a TAP sairia da rota? Para terminar, a DECO considera que o modelo de reembolso perpetua desigualdades sociais. Que resposta dá a TAP a residentes que não conseguem viajar por não terem liquidez, apesar do subsídio existir? Muito obrigado. Muito obrigado. Já agora acrescentar só o seguinte, com toda a diplomacia e o respeito institucional, há uma razão pela qual nós damos mesmo prevalência à presença física no espaço da Assembleia da República, é por respeito aos madeirenses, aos açorianos, a todos os portugueses e porque depois não se registram estas dificuldades. Nós compreendemos que existem sempre restrições, mas dizer-lhe que os seus deputados também têm vidas muito ativas e, portanto, sempre que possível apelamos a que estejam aqui e estamos ao vosso dispor, obviamente, para colaborar. Dava-vos então a palavra para poderem responder da forma que entenderem oportuna. Em relação à primeira questão, nós não temos conhecimento que a TAP tenha colaborado ativamente neste processo. É normal haverem questões que são colocadas pontualmente pelas várias entidades, desde as secretarias regionais do turismo, desde a ANAC, etc., mas não temos conhecimento, pelo menos nós dois, de um grupo de trabalho específico para o efeito. Em relação à segunda questão, que tinha a ver com o problema da disponibilidade, se bem entendi, disponibilidade para buscar uma solução. Claro que temos, ou seja, na realidade essa disponibilidade ela existe, portanto estamos disponíveis para poder fazer parte naturalmente do trabalho, em função daquilo que também são o próprio modelo de negócio, ou seja, tem que ser incorporado naturalmente também nas necessidades da companhia aérea, neste caso, mas sim, estamos completamente disponíveis para discutir o que for e dar as sugestões de melhorias, o que for. Portanto, essa existe de uma forma clara, sem problema. Tecnicamente incompatível nos nossos sistemas, como eu disse há pouco, frisei há pouco numa intervenção anterior, na realidade não é só nos nossos sistemas, volto a frisar, cerca de 60% das viagens dos residentes são emitidas nas agências de viagens em Portugal, não esquecer que tem que ser também tecnicamente compatível nestes atores, digamos, da nossa indústria. Para nós, como nós dissemos nas nossas respostas, efetivamente é um subprocesso, é algo completamente novo em termos daquilo que é o nosso, digamos, modelo de venda, para além de ter que incorporar uma ferramenta desse género num site de uma companhia aérea, como deve calcular, é também um fator que restringe a própria navegabilidade dentro do site e a livre, digamos, circulação e escolha de produtos. Portanto, na realidade, levanta problemas de constrangimentos, não só para nós, mas também para os próprios passageiros. Em relação à quarta questão, de maneira nenhuma, posso dizer que é não. Em relação à quinta, também é não, de uma forma muito clara, portanto a TAP é portuguesa e naturalmente irá continuar a viajar para as regiões autónomas.
mas como é óbvio, gostaríamos de deixar uma nota também que achamos que existem riscos, como é óbvio, de outras companhias aéreas não agirem da mesma forma da TAP e pegarem efetivamente nos slots que têm, que são, como vocês sabem, tão valiosos e operarem outras rotas. Portanto, sim, aí existe um problema de capacidade, há um risco de perda de capacidade por parte de outras companhias aéreas, diria eu, mais do que, como é óbvio, a TAP. Agora, não é substituído quando isso acontece, porque a própria TAP não tem essa capacidade de ir substituir outra companhia. Portanto, é importante que isso esteja na mente de todos nós. Por último, em termos de igualdades, bom, a questão das igualdades, o Mário Cruz frisou há pouco uma situação que me parece importante. Nós damos a mesma oportunidade de compra ao passageiro residente, ao passageiro corporativo que não é residente, ao turista, o que for. Na realidade, o que acontece, e que me parece-nos a nós que é importante, é haver, efetivamente, uma antecipação na compra. Havendo antecipação da compra, é óbvio que se tem acesso às melhores tarifas. Agora, se não existe, e isto é uma regra básica da indústria, certamente os seus deputados conhecem e sabem, não é nada que não seja público. Havendo, efetivamente, uma antecipação, nós provavelmente não estaríamos a falar nisto. O problema é que muitas vezes essa antecipação não existe. E eu percebo porquê. Porque a proposta que estamos aqui a discutir é sobre um modelo que efetivamente obrigava a que esse reembolso só pudesse ser realizado após voar. E é óbvio que se eu quisesse comprar uma viagem para novembro ou outubro deste ano, eu estar a adiantar já o dinheiro, isso é um constrangimento enorme. E para muitas pessoas nem é possível, nós entendemos isso. Mas a atual portaria e o que estamos a discutir para a frente, como vocês sabem, não é assim. Portanto, a flexibilidade vai aumentar exponencialmente, porque efetivamente é no processo da venda, o que quer dizer que a pessoa pode efetivamente ter acesso ao reembolso muito mais cedo, quer dizer, não é a mesma coisa. Pronto, posto isto em relação ao deputado, às segundas questões, neste caso é o deputado do PS, não é? Carlos Pereira, exatamente. Portanto, a questão como é que era? Da disponibilidade. É a mesma questão, na realidade. Ou seja, nós achamos que montar um processo destes, quer nos operadores, que são as companhias aéreas, quer nas agências de viagens, é algo que vai interferir naquilo que é digamos, o ecossistema normal de venda de uma companhia aérea ou de um agente de viagens de bilhetes de avião. E, portanto, qualquer questão que possa levantar alguma desconfiança, alguma entropia, normalmente reduz-se numa coisa: redução, efetivamente, de venda, porque ou as agências de viagens podem, como é óbvio, se recusar a vender esse tipo de produtos, ou as próprias companhias aéreas podem disponibilizar, efetivamente, menos lugares para esse tipo de tarifas. Portanto, parece-me a mim que, para nós, efetivamente, é complexo, já dissemos isso antes, ter um sistema, conforme é proposto no projeto de lei, que põe o ónus do lado da companhia, da validação, de efetivamente ter que assumir o custo real de um bilhete, quando esse papel não é das companhias aéreas nem das agências de viagens, mas sim, efetivamente, do próprio Estado. Entretanto... También el diputado mencionó el tema del modelo de las Islas Canarias y Baleares, que no conocemos al 100%, mas lo que puedo decir es que aparentemente no está a funcionar de la forma que debería funcionar, porque tenemos una noticia aquí de un periódico español donde dice que la Asociación de Aerolíneas Española demanda al gobierno el pago de la deuda de 1.500, que podría llegar a ser 1.500 millones de euros en una temporada. Ya estaba ficha en 810 millones de euros, que era una dívida para las aerolíneas y que podría llegar a ser 1.500. Tenemos que percibir que o más importante para una aerolínea es tener flujo de caja. La operatividad de una aerolínea es muy intensa en términos de caja, y si no tenemos ese flujo de caja, tenemos un riesgo muy grande. Como dije al inicio, nuestro mandato es operar una TAP de forma rentable, y cualquier desviación de eso podría tener unas consecuencias. Muito obrigado.
Vamos agora para a última questão desta primeira ronda, depois deixo ao critério dos seus deputados se querem uma segunda ou não, porque já não se coloca o problema de ainda há pouco. O Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, tem a palavra para 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os representantes da TAP, o Dr. Mário Cruz e Nuno Sousa. E uma questão prévia, ouvi com atenção a resposta do Dr. Nuno Sousa ao seu deputado do Chega, Francisco Gomes, e fiquei perplexo com a sua resposta, porque efetivamente vê nas suas palavras um governante, uma total insensibilidade para quem vive nas ilhas. Eu vou perder o meu tempo, e peço desculpa aqui ao Sr. Presidente, para dar testemunho de uma mensagem que recebi a semana passada de uma cidadã residente nas ilhas, na Ilha da Madeira. E dizia-me a senhora: vivo na Madeira e sinto todos os dias que estou longe do país que me acolhe e que resido. Para a minha família, viajar de avião para o continente é um sofrimento constante. Cada bilhete é um golpe no orçamento, cada viagem é feita com angústia e culpa, como se estivéssemos a pedir um favor e a exercer um direito constitucional. Já adiei consultas, faltei a momentos decisivos da vida familiar e vi oportunidades desaparecerem simplesmente porque não tínhamos dinheiro para pagar uma passagem. A distância pesa, dói e isola. Não é um mar que nos separa, é uma injustiça que nos prende. Portanto, Sr. Dr. Nuno Sousa, isto é uma realidade do insular. Portanto, e deixo-lhe aqui uma questão muito rápida, se concorda ou não com o modelo que nós temos vindo a apresentar, que é, no ato da compra, o residente nas ilhas paga somente a sua parte e um mecanismo técnico que permita ao Estado suportar a sua parte no ato da compra do bilhete, quer seja na companhia aérea ou na agência de viagens. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra aos nossos convidados. Dava agora a palavra aos nossos convidados para responderem ao deputado Filipe Sousa, do JPP. Peço desculpa. Está desculpado. Bom, em relação à primeira questão que colocou, eu podia-me abster, mas naturalmente acho que o seu comentário merece sempre também um comentário da minha parte, por respeito, e o que lhe posso garantir é que essa insensibilidade que transmitiu, como é óbvio, ela não existe, pode ser a sua opinião, eu respeito. Agora, não, nós trabalhamos em prol dos residentes também, posso lhe garantir, não só na pressão que fazemos internamente e nas soluções que procuramos internamente para conseguir ter preços que são competitivos, que são acessíveis, não só adicionar capacidade quando temos momentos complicados, como você sabe bem, no final do ano, com voos extras, com aviões de grande porte, que retiramos muitas vezes de outras rotas que também dão lucro, ok? Ou até mais lucro, e na realidade são tudo medidas para mitigar a questão do custo. Em relação à sua questão propriamente dita, portanto, a primeira foi um comentário, a sua questão, eu penso que já mencionei anteriormente, quer eu, quer o Mário Cruz, efetivamente a TAP olha para este projeto como um projeto naturalmente importante, que defende a coesão territorial, não há dúvida nenhuma, e isso é de valorizar. Agora, traz efetivamente uma série de constrangimentos para aquilo que é o modelo normal que existe de uma rota totalmente liberalizada, onde as companhias aéreas têm que passar a ter o ónus e a responsabilidade de fazer um controle e também de gestão daquilo que é, no fundo, a elegibilidade de todos estes passageiros que são residentes, estudantes ou equiparados, naturalmente. Estamos a falar de um universo, como você sabe, enorme. Estamos a falar só a nível da região autónoma da Madeira, cerca de 259 mil. Eu disse só que pudesse terminar, ainda temos a segunda ronda, peço desculpa, mas pode terminar o raciocínio, faça favor. Ok, não, no fundo o raciocínio é que estamos a falar de um universo de 259 mil residentes da região autónoma da Madeira e 240 mil da região autónoma dos Açores. Como vocês sabem, estamos a falar de mais ou menos meio milhão, não é? E o que estamos a dizer é que são, ainda por cima, passageiros que têm necessidade de viajar várias vezes. Portanto,
é só no sentido de fazer o highlight, de salientar efetivamente a carga toda que existe também burocrática por trás no tratamento destes processos, ou seja, que passaria para a companhia aérea e para as agências de viagens. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Vamos agora à segunda ronda. Vou só chamar a atenção dos nossos convidados, que esta segunda ronda tem uma natureza diferente. Os partidos vão colocar as questões pela ordem e depois têm o agregado do tempo para responder. Eu ainda há pouco, por lapso, dei a palavra ao grupo parlamentar do Chega primeiro, é ao grupo do PSD que deve dar a palavra nesta segunda ronda, mas como não há inscrição, darei ao do Chega. O PS também não sinalizou que se quer inscrever. Sim, já deu bem sim. Pronto. Dava a palavra ao deputado Francisco Gomes para fazer a sua intervenção até 2 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. O partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Dr. Mário Cruz, Dr. Nuno Sousa, eu tenho dificuldade, eu estou aqui a tentar... Mas é difícil. É difícil ouvir as suas respostas às minhas questões e ouvir-lhe a tecer laudas a um modelo que viola os princípios constitucionais, os direitos constitucionais dos madeirenses. É tão simples quanto isto. Porque se você tivesse que ficar em casa, porque se atrasou no pagamento do IMI, ou porque tem uma situação pendente com a autoridade tributária, você não ia gostar. Mas você está aqui a tecer laudas a um modelo que viola os direitos constitucionais. É tão simples quanto isto. À partida não há mais conversa. E depois vem dizer que não beneficiou. Que a TAP não beneficiou deste modelo. Agora, desde que isto foi criado, o Estado já investiu mais de 20 milhões de euros no subsídio social de mobilidade e a fatia de leão foi para a TAP. Foi para a TAP. Mais de 20 milhões que isto custou ao Estado português. E foi para a TAP. E você vem dizer que não beneficiou nada com isto. E depois o último diz que não é das rotas mais caras que existem. Olha, eu por acaso dei o meu trabalho de fazer as contas. E fiz as contas agora mesmo. Saindo na sexta e regressando no sábado, custo por milha, Funchal 332 euros, Nova Iorque 884, Londres 168, Pequim 3013. Considerando as distâncias, quanto é que isto fica por quilómetro? Londres, 11 cêntimos por quilómetro. Nova Iorque, 16 cêntimos por quilómetro. Pequim, 31 cêntimos por quilómetro. Funchal, 36 cêntimos por quilómetro. Ir para o Funchal custa 3 vezes mais do que ir a Londres, o dobro do que ir a Nova Iorque e é mais barato do que ir à China. É mais barato do que ir à China. E você vem-me falar de justiça na companhia aérea, continuidade territorial, coesão territorial. Isto é um crime da companhia de bandeira. E quem paga são os madeirenses. E a partir daqui isto é tudo muito claro para nós. Vocês ou estão no lado da coesão e no lado da continuidade territorial, ou então não vale a pena ter. Companhia de bandeira não. Isto é um negócio milionário. E quem paga são os madeirenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista. Só uma nota, é bastante mais do que 20 milhões, Sr. Deputado Francisco Gomes. O que o Estado já investia, muito mais do que 20 milhões, anda muito próximo de 1.000 milhões de euros de investimento no subsídio social de mobilidade desde que foi criado. É muito mais do que 20 milhões. Portanto, bom, eu queria começar por dizer o seguinte. Responderam a uma questão sobre Canárias, alegando que o modelo de Canárias, e eu quero dizer isto também com toda a seriedade, que o modelo de Canárias não está a funcionar bem. Foram essas as palavras. Ora, essas palavras foram ditas com base numa notícia de jornal, que surgiu agora recentemente, porque eventualmente há falta ou há atrasos de pagamentos do Estado às companhias aéreas. Ora, parece-me um bocadinho frouxo intelectualmente justificar um modelo que existe há 25 anos, começou por ser 33% de desconto, passou para 50% de desconto e agora está em 75% de desconto. Está a funcionar há 25 anos, meus caros doutores da TAP, a funcionar há 25 anos com, obviamente, grandes vantagens para os cidadãos destas ilhas espanholas. E, portanto, eu julgo que essa não pode ser uma explicação. A explicação sobre a validade e a elegibilidade é um tema que, obviamente, terá de ser colocado em cima da mesa se nós tivermos um ou outro modelo, ou um modelo de tarifa fixa ou um modelo de percentagem. Ora, existem casos já em vigor, um deles é a região autónoma da Madeira, eu digo isso com toda a transparência, não é um governo do Partido Socialista, mas é um governo do PSD, que implementou uma plataforma que se chama Simplifica e que basicamente faz toda essa validação. E, portanto, eu honestamente, os senhores podem vir a esta Assembleia transformar esta questão da validação numa espécie de central da NASA para conseguir manter uma medida desta natureza, mas eu lamento dizer, isso não é uma central da NASA. A validação da elegibilidade é algo que pode ser feito pelo Estado, sem a participação das companhias aéreas, e isso, aliás, já acontece em algumas regiões deste país. E, portanto, permitam-me dizer, essa não é uma explicação. E, portanto, termino dizendo assim, voltando à pergunta, que é a TAP
é uma companhia central neste modelo, é a companhia que mais beneficia do modelo, é a companhia que mais elevado tem as suas próprias tarifas. É verdade que também tem uma grande vantagem, os cidadãos confiam na TAP, por isso é que vão à procura das tarifas da TAP, porque tem horário, porque tem disponibilidade, porque dão confiança e, portanto, volto a dizer, é preciso que a TAP também lidere este processo de encontrar um modelo que permita que os cidadãos da Madeira e dos Açores paguem apenas o seu valor da tarifa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, peço desculpa, tem a deputada Vânia Jesus, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Eu não ia intervir, mas realmente, depois de ouvir os representantes da TAP, tenho que dar 2 ou 3 notas, porque qualquer um dos deputados aqui eleitos e que vivem na região autónoma da Madeira, ou mesmo na região autónoma dos Açores, sabem bem quais são os custos que têm nas viagens e, portanto, é legítimo, e é isso que eu referi na minha intervenção, que aquilo que temos ouvido da TAP ao longo dos anos é claramente ouvir a prática comercial em que dizem que os preços praticados refletem o funcionamento do mercado liberalizado e que cabe ao mercado compensar. Mas já foi dito aqui hoje, há uma coisa que difere a TAP daquilo que são as companhias privadas low cost, é que têm obrigações de serviço público e, portanto, quando se diz que se já injetou milhões ao longo dos anos na TAP, era de esperar da TAP uma responsabilidade acrescida e aquilo que estamos a pedir neste Parlamento é que a TAP, naquilo que é não o modelo do PCP, já todos percebemos que efetivamente naquilo que é o ónus de colocar nas companhias aéreas o que deve ser feito pelo Estado, não serve à mobilidade insular. E, portanto, olhando para aquilo que é o modelo concreto do atual Governo da República em vigor, de uma plataforma digital, de que forma a TAP podia contribuir no sentido de dizer ao Estado, se efetivamente houver um mecanismo que assegure a garantia do Estado do pagamento às companhias aéreas, o residente das regiões autónomas pagam o valor líquido apenas do valor de referência da tarifa. E é este contributo que queremos das companhias e que queremos da TAP. Obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, tem a palavra também. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, serei muito rápido. Eu penso que o Dr. Nuno Sousa não percebeu a minha questão, mas eu vou reformular e aquilo que eu queria ouvir das suas palavras era se concorda ou não com a implementação de um mecanismo financeiro que permite que o passageiro pague no momento da compra do bilhete apenas a sua parte e, ao mesmo tempo, a companhia aérea receba da parte do Estado o remanescente do valor do bilhete. Portanto, este é um mecanismo que nós propomos, que tem poderá ter alguma complexidade do ponto de vista técnico e informático, e simplesmente saber se a TAP tem alguma oposição a esta solução. Muito obrigado. Findada que está esta segunda ronda em termos de questões, nós passaríamos agora para encerrar os nossos trabalhos ao Dr. Mário Cruz e Nuno Sousa para responderem às questões que foram colocadas pelos 4 grupos parlamentares. Se for possível, gostaria de começar pela última questão, porque me parece que siga a ordem que entender mais esclarecedora, não se preocupe com esse formalismo. Ok. Em relação, portanto, à última questão, há uma questão aqui que é preciso colocar, que é, se estamos disponíveis para receber essa compensação, então eu devolvo a pergunta, qual compensação? Ou seja, o que é que estamos a falar? Qual é o valor que estamos a falar? Porque, na realidade, o que estamos a falar é um valor que é completamente diferente em função da procura e que hoje pode custar 100 euros e amanhã pode custar 200 euros. E eu pergunto-lhe como é que nós vamos comunicar ao Estado que o diferencial que tem a pagar são 20 euros ou são 200 euros ou são 100 euros. Portanto, esta é a questão técnica também que tem que ser colocada na equação. Por isso é que nós acabamos por dizer que é complexo, porque na realidade nós não temos tarifas fixas à quinta-feira, à sexta, à segunda, portanto elas efetivamente vão alterar em função daquilo que é a procura e, portanto, naturalmente é muito difícil achar um valor correto. E segundo, perguntava-lhe também, nesse projeto, ou nessa ideia, peço desculpa,
qual é o prazo? Ou seja, a devolução desse valor é feita aqui na hora, no momento em que é feita a compra, é feita passado uma semana, é feita passado um mês. Portanto, isto são tudo questões que, para se poder responder de uma forma afirmativa, tem que haver o tal grupo de trabalho que já aqui se falou, que se estamos ou não disponíveis para continuar a debater, a discutir, claro que sim, nós e todas as outras players do mercado, diria eu, seja companhias aéreas, seja as próprias agências de viagens, que também têm um papel muito importante, como já referi. Agora, temos que saber é como, porque estar só a dizer que sim, sem perceber efetivamente os detalhes em concreto, não chega, pelo menos para mim, peço desculpa, eu não lhe posso estar a dar um cheque em branco a dizer que a TAP está disponível para uma coisa que o senhor não me apresenta detalhes. Portanto, nesse sentido, não tenho mais a acrescentar, diria eu. Quanto às intervenções dos restantes deputados, certamente em relação ao investimento que foi feito pelo Estado ao longo dos anos em companhia, não me compete a mim, apesar de já trabalhar na companhia também há bastante tempo, mas não me compete a mim falar sobre o mesmo. Portanto, o Estado tem a palavra a dizer e é um assunto do Estado, não é propriamente da TAP ou de um funcionário da TAP ir comentar esse tipo de assuntos. Em relação à questão do modelo em Espanha, que o deputado Carlos Pereira mencionou, que teve a resposta, efetivamente, por parte do Dr. Mário Cruz, importa dizer que não é só a notícia, nós efetivamente temos vindo, como deve calcular, falamos com as outras companhias aéreas, num quadro global, e tivemos o cuidado de perceber, juntamente com elas, se este problema é um ato isolado ou não. Acontece que, pelos vistos, não é assim um ato tão isolado, portanto a coisa não é efetivamente, se calhar a primeira vez que isto acontece, agora foi notícia porque o montante de facto é elevado, mas pelo que sei o modelo não é assim tão linear e simples. Se poderá ser aplicado aqui em Portugal? Bom, eu acho que mais uma vez vai depender da tutela, também de qual é a decisão efetivamente do modelo que for. À TAP e a qualquer player que irá sempre ter que se adaptar, seja qual for a decisão. Isso que ninguém tenha dúvidas. Agora, há riscos, que é isso que nós tentámos procurar durante esta comissão alertar, há riscos em todo este processo, porque vão efetivamente alterar aquilo que é a venda normal, o funcionamento normal de uma companhia aérea. Ok? Portanto, era isso e de uma agência de viagens, volto a frisar. Portanto, era só isso que me queres dizer neste momento, mas reforçando, como é óbvio, a TAP irá estar sempre presente para tentar discutir e ser parte, digamos, da solução deste tipo de movimentos. Agora, o grupo de trabalho, como devem calcular, é mais do que uma só comissão. Portanto, nós temos que sentar uma série de intervenientes e players para discutir, efetivamente, este processo a fundo, diria eu. Muito obrigado aos nossos convidados pelos múltiplos esclarecimentos que prestaram. Agradecer também aos seus deputados a cooperação na condução dos trabalhos. Desejar a todos um bom regresso a casa, continuação de bom trabalho e dizer também à TAP que estamos sempre disponíveis, como é do vosso conhecimento, para a cooperação institucional que considerem adequada. Votos de bom trabalho também para vocês e boa semana. Temos muito cuidado com as condições meteorológicas. Obrigado.